O reino dos animais sempre foi um dos reinos mais interessantes que a natureza foi capaz de criar. Desde animais extremamente perigosos até animais aparentemente dóceis, é notável que eles não são apenas planos de fundo, mas sim fazem parte e compõem um sistema vasto. Confira comigo uma pequena lista dos animais mais impressionantes do mundo. Para começar, vamos falar de um animal que possivelmente você cuida na sua casa ou então você conhece pessoas que cuidam dele, que é o gato doméstico. Quando vemos um, geralmente não paramos para pensar no dano que eles causam no ambiente à nossa volta. Eles têm uma natureza tanto de predador quanto presa, ou seja, eles acabam caçando de tudo e ao mesmo tempo se reproduzindo aos montes. Já a sua relação como predador na natureza se dá pelo fato de que ele acaba caçando tudo aquilo que é menor que ele. Pequenos mamíferos, pequenos répteis e até anfíbios acabam entrando no cardápio destes animais. Mas por que eles são um problema, necessariamente falando? O problema tá, pessoal, no fato de que eles acabam sendo o felino mais, vamos dizer que, especializado do planeta. Eles são ágeis, possuem presas e garras capazes de agarrar com muita facilidade qualquer animal e, acima de tudo, são populosos. Então, diferentemente dos cães, os gatos são um dos únicos animais que, embora domesticados, ainda carregam consigo traços comportamentais de quando ainda eram selvagens. Para concluir, pode-se dizer que eles são basicamente uma bomba relógio que consegue desestabilizar um ecossistema inteiro. Porém, embora o gato seja realmente impressionante, ele não chega nem perto do próximo animal da lista, que é a medusa do mar. Tendo uma aparência que mais lembra uma alienígena, ela também carrega consigo uma habilidade que se assemelha a um também, que é a imortalidade. Com a incrível capacidade de reparação genética, a medusa do mar conseguiu lidar com um dos problemas mais comuns entre os organismos, que é o envelhecimento. Veja bem, todo animal acumula com o tempo danos no seu DNA, que são os chamados telômeros. Essas estruturas vão acumulando danos até que, em um momento, esse filamento começa a se degradar. Isso é o que chamamos popularmente de envelhecimento. Mas a medusa do mar conseguiu lidar com esse problema de uma maneira até que interessante. Ela, entre aspas, volta no tempo. É como se ela, da idade, entre aspas, idosa, voltasse para a idade, entre aspas, criança, driblando assim todos os inconvenientes do tempo. Agora, embora a medusa do mar seja realmente impressionante no quesito de vencer o tempo, tem um animal que conseguiu vencer algo que os humanos até hoje não conseguiram, que é o medo. O texugo do mel acaba vivendo na África junto com diversos outros grandes predadores, tais como o leão, hienas, outros grandes felinos como o guepardo, por exemplo, e até com serpentes extremamente perigosas e peçonhentas como a mamba negra. E apesar disso, o texugo do mel ele acaba tendo um comportamento muito diferente para o seu tamanho e o seu lugar na natureza. Ele se impõe e mostra que a natureza realmente é um lugar onde tamanho não é documento. E o bicho é tão casca grossa que, apesar do seu tamanho, ele rende imagens como essas, por exemplo, em que ele enfrenta até um leão de frente. Embora esses animais pareçam ser de fato extremamente interessantes e de fato são, eles não chegam sequer perto do próximo animal dessa lista, que, embora não tenha cérebro, ele é um dos mais inteligentes do mundo. Embora não tenha células, ele consegue se expandir de uma maneira incrível, sendo não apenas uma curiosidade biológica e partindo até como uma espécie de grande experimento da natureza, conheça o Blob. Embora não seja um animal, o Blob acaba sendo uma criatura extremamente fascinante devido às suas capacidades de encontrar caminhos para um certo objetivo como alimento e segurança. Essa criatura é tão, vamos dizer que, peculiar que ela possui mais de 100 gêneros. Para ser exato, ele possui 720 gêneros. Eu usaria a palavra mais apropriada, mas o YouTube é um tanto quanto exigente. E uma coisa que eu acabei não mencionando, mas que vale a pena dizer, é que o nome Blob é referência a um filme
que conta sobre um alienígena com o mesmo nome que acaba tendo praticamente as mesmas características físicas desse organismo. E para concluir a parte do blob, ele não se enquadra como animal, nem planta e nem fungo. Ele é uma espécie de protista. Agora, para o próximo animal, eu preciso contar para vocês uma pequena história sobre uma espécie de som que foi captada há um tempo atrás. Pouco tempo antes do século XX acabar, mais precisamente em 1997, alguns cientistas responsáveis pelo monitoramento oceânico nos Estados Unidos acabaram captando um som tão poderoso que eles não conseguiram categorizar como sendo de nada que conheciam na época. Ao se depararem com um som tão poderoso, eles acreditavam que apenas um animal com proporções colossais poderia fazer algo assim. E esse animal eles apelidaram de Bloop, referenciando assim como o som se parecia. Ouça o áudio. Esse som, pessoal, se comparado a baleias ou então qualquer animal que possa emitir sons extremamente poderosos dentro do mar, não encontra correlação nenhuma, ou seja, algo realmente diferente fez aquilo. Embora hajam diversas teorias, a mais provável é que esse som não tenha sido causado exatamente por um animal, mas sim pela rachadura de alguma geleira por perto. Porém, como o oceano é imenso, fica à mercê da nossa imaginação pensar o que talvez poderia ter produzido, pois assim como o som pode ter sido realmente produzido por uma geleira rachando, fica também aí a ideia de que talvez um animal extremamente grande tenha feito isso. E por último, uma das coisas mais impressionantes e ao mesmo tempo aterrorizantes que já andou nessa terra, a ave do terror, assim como o nome sugere, acabou sendo um animal de topo na cadeia alimentar. Habitando a América do Sul por milhões de anos, ela não era apenas um pássaro qualquer. Ela era agressiva, ela era grande também. Era um animal que poderia facilmente rivalizar com muitos animais modernos hoje em dia. Eu diria até que ela poderia colocar um leão para dormir. Um dado também bastante interessante sobre essa ave é que ela habitava as regiões da América do Sul, possivelmente fazendo parte aí do Brasil, Argentina e os demais países que compõem essa parte do continente. Em suma, nós, como seres humanos, deveríamos nos sentir gratos por não termos existido junto a esse animal. Muito bem, esse vídeo serviu como propósito informar vocês sobre alguns animais entre aspas, porque o blob não é necessariamente um animal, mas se enquadra também como um organismo extremamente fascinante e que intriga os cientistas até hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se assistiu até aqui, considere deixar o seu like, se inscrever no canal e deixe o seu comentário também. Eu o lerei e considerarei se você colocar alguma sugestão para incluir no próximo vídeo. É isso, aqui é o Zero. Até lá!